Boa noite a todos os que nesta noite se reúnem aqui através dessa rede social no Instagram para conhecermos um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje é um culto de doutrina, tentarei ministrá-lo no tempo suficiente e gostaria de desejar a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os que integram o Ministério Assembleia de Cristo e também a todos os nossos amigos que sempre estão conectados conosco aqui nas nossas lives. Amigos e visitantes, sejam todos bem-vindos. Que Deus possa abençoá-los ricamente nesta noite por estarem somando esta fé conosco. Amém, amados? Deus seja louvado na vida de vocês. Então, eu gostaria de, inicialmente, fazer uma oração e logo em seguida, botar um louvor e nós estudarmos a poderosa Palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos entrar diante da Tua santa e poderosa presença, meu Senhor e meu Deus, para Te pedir, Senhor, que Tu possas vir ao encontro da Tua igreja nesta noite, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Tocar em cada uma das nossas vidas, meu Pai, trabalhar mais e mais dentro de cada um de nós, do nosso interior, vai fazendo maravilha, Senhor. Tu conheces as causas de cada um dos que estão aqui conectados. Tu sabes o que temos te buscado nos últimos dias, Senhor, as resoluções que esperamos de Ti, meu Pai. E por isso, Senhor, eu quero Te pedir, vai levantando aqueles que estão caídos, animando os desanimados, fortalecendo os fracos e curando os enfermos do corpo e da alma. Vai trabalhando no secreto, Senhor, sobre cada um de nós, sobre todos os nossos familiares. Traz aqueles familiares nossos que ainda não Te conhecem, meu Senhor, para os Teus caminhos, se é da Tua santa vontade, se são Teus escolhidos. Acelera a salvação, meu Deus. Eu quero Te pedir, ó Pai, que nesta noite Tu possas derramar sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, para entendermos a Tua palavra, recebermos essa porção, Senhor, de ensino e crescermos um pouco mais espiritualmente, aumentando o nosso depósito de fé, para assim estarmos prontos para tomarmos posse das Tuas maravilhosas promessas. Abençoa ricamente quem já está conectado, aqueles que ainda irão se conectar e todos os outros que, direto ou indiretamente, participarão desta live, assistirão posteriormente, meu Senhor, o vídeo. Tudo nós queremos Te pedir, Senhor, em prol de cada um, para a glória e louvor do Teu santo nome. E assim ser conosco, cerca-nos com todo o Teu exército celestial, livra-nos de todos os males, meu Senhor e meu Deus, e blinda-nos contra todo ataque espiritual, Senhor, para que nesta noite nós aprendamos, meu Senhor e meu Deus, as estratégias do reino contra as estratégias do nosso inimigo. É assim que nós estamos Te orando e já Te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Eu proporia a vocês agora a gente ouvir só um louvor e em seguida iremos estudar a doutrina, porque o tempo no Instagram é cronometrado. Mas Tua voz me acalmou. Tu dás ordem aos estrelas e ao mar o teu limite.
No teu colo altíssimo. Amém, igreja? Deus seja sempre louvado nas nossas vidas, né? Vamos passar agora para o nosso maná. Vamos alimentar o nosso espírito através da poderosa palavra de Deus. Eu espero que nesta noite todos vocês estejam com a alma tranquila, serena, para aprendermos esta verdade maravilhosa e não nos deixarmos ser enganados por nada, para vivermos sempre prontos, preparados para o nosso encontro com Cristo, né? Seja ele individual, seja ele no encontro coletivo do arrebatamento da igreja, que está para ocorrer. A igreja está para ser arrebatada porque Jesus está chegando, amados. Não duvidem do que eu estou falando. Tudo que está ocorrendo no mundo, a violência aumentando, tudo, são sinais que Jesus falou, e quem lê a Bíblia sabe do que eu estou dizendo. Jesus está mandando sinais, Jesus está chegando e a gente precisa se preparar mais e mais para o encontro com Ele nos ares. Amém, amados? Vamos ler aqui a palavra de Deus, que está lá no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Só um versículo. Mateus 16, 18. Diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escuta bem, ele diz, Jesus está dizendo que para Pedro, que ele agora, que o nome dele não era Pedro, era Simão Bajonas. Ele era registrado, era filho, né? O pai dele registrou como Simão Bajonas. Agora Jesus mudou o nome dele. Deixou de ser Simão Bajonas para ser chamado de Cefas. E Jesus mudou esse nome dele de Cefas, pedrinha, pedra, uma pequena pedra, porque Jesus queria dar uma orientação para, não só para Pedro, mas para os outros apóstolos que estavam de lado, que ele seria uma das pedras que, juntando-se com outras milhões de pedras, iriam edificar a igreja dele.
Porque a igreja dele somos nós somos o corpo e ele é o cabeça, vocês estão entendendo? Nós somos o corpo e ele é o cabeça. Então, nós precisamos entender nesta noite, eu procurarei ser bem didático, bem falando com simploriedade para todo mundo captar a mensagem desta noite. Inicialmente dizendo que quando ele diz, tu és Pedro, ou no grego, Pedro na palavra grega é Cefas. Cefas, pedrinha. No grego é Cefas, significa pedrinha, uma pedra pequena. Né? Cefas, ele diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa primeira parte aqui desse versículo, ele está dizendo que vai edificar a igreja dele, né, sobre as pedrinhas que passarão a ser dele. Quem são as pedrinhas? Somos nós. Nós é que somos as pedrinhas que iremos todos ser juntados. Essas pedrinhas vão se juntar para formar o corpo, edificar a igreja de Cristo na terra. Isso é o que ele está falando para nós. E diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com relação ainda à primeira parte desse versículo, para explicar melhor a vocês, se vocês tiverem dúvida, lá na primeira epístola do próprio apóstolo Pedro já divinamente inspirado pelo Espírito Santo, lá na primeira epístola dele, capítulo 2, né, no capítulo 2, eu vou ler alguns versículos aqui desse capítulo 2, por exemplo, o versículo 4 e 5, para ver o que o Espírito Santo orientou Pedro a escrever posteriormente, para que todas essas profecias chegassem até nós e aprendêssemos esses mistérios de Deus. Ele diz assim, ó, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada. Quem é a pedra rejeitada? O próprio Senhor Jesus. Essa é a pedra principal. Ela é considerada a pedra principal. Diferentemente do que uma religião cristã, né, no mundo, uma religião cristã, que inclusive se intitula como a dominante do cristianismo, ela sustenta que Pedro, ele é quem constitui, né, ele se constitui no pai da igreja, mas não é. O pai da igreja é Jesus, porque toda a igreja é o corpo e Jesus Cristo é a cabeça, né? Então, Pedro, aqui esclarece isso, o próprio Pedro, ó, chegando-vos para ele, chegando-vos, nós, os que já foram a Cristo, chegando-vos para ele, chegando para Cristo, a pedra que vive rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, que foi quem? A pessoa bendita de Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, ó, também vós mesmos, nós mesmos, como pedras que vivemos, eles como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Atentem. E o versículo 6 fecha com chave de ouro quando diz assim, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Quem é essa pedra preciosa? Essa pedra angular, eleita e preciosa? O próprio Senhor Jesus Cristo. Quem crê nele, de maneira nenhuma será envergonhado. Atentem bem. Agora, ele esclarece um detalhe muito importante, que esses 2 versículos usarei para a doutrina nesta noite. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Para quem crê, como é? Crê que Jesus morreu na cruz? Todos nós cremos e o mundo também crê, que ele morreu naquela cruz para nos salvar. Qualquer uma pessoa do mundo lá fora sabe disso. Mas a crença não é assim. A crença tem que ser o quê? Uma crença obediente. A crença verdadeira, com a fé verdadeira, é a fé obediente. É aquela fé que se alicerça na palavra e essa palavra tem que ser obedecida. É obediência à palavra, é a verdadeira fé, a verdadeira crença. Porque quem obedece sempre cumpre as escrituras e sempre vai andar na fé e crendo que Deus poderá fazer muito mais do que nós imaginemos por cada um de seus filhos. Amém? Então ele diz aqui, ó,
Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Jesus Cristo, essa veio a ser a principal pedra angular, Jesus. Pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra. Olha bem, se constitui pedra de tropeço e rocha de ofensa todos aqueles que foram um dia a Cristo, confessaram Jesus Cristo como Senhor, né? Mas tropeçaram na palavra. O que é tropeçar na palavra? É desobedecer a palavra e menosprezá-la. Em outras palavras, muitos apostataram até da fé. Desprezaram a palavra, abandonaram a igreja e deixaram Deus de lado, e de Deus ninguém pode zombar. Porque quem zomba, Deus traz. Os que são dele, tanto homens como mulher, se afasta de Deus, aí ele vai buscar disciplinando. Ele manda a disciplina para o crente voltar para ele. Então, aprendam isso. Ninguém pode zombar do Senhor. Ninguém. Gálatas 6,7 diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Então, aqui diz que é pedra de tropeço e rocha de ofensa quem tropeça na palavra. Aqueles que tropeçam na palavra. Vamos, então, mergulhar na doutrina desta noite, entendendo esses versículos que eu apresentei para vocês. Inicialmente, eu levaria vocês, quando ele diz aqui nessa segunda parte do versículo chave da noite, que foi o Mateus 16:18, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que é que Jesus falou nas portas do inferno? Porque nós só temos uma porta para nós, né? Os cristãos verdadeiros, aqueles que foram chamados para serem filhos por adoção do Deus de Israel, na pessoa bendita de Jesus, nós só possuímos uma porta. Estão lembrados? Quem é a porta? Jesus Cristo, né? Ele não diz? Jesus é só uma porta, uma única porta. Lá em João, capítulo 10, versículo 9, ele diz, eu sou a porta. Então, quando ele está dizendo, eu sou a porta, ele não está dizendo, eu e fulano somos a porta, eu e ciclano somos a porta. Não, ele está dizendo, eu sou a porta. Ele é a única porta que nós temos que entrar para sermos salvos. Então, vamos entender isso. Ele é a porta. Jesus, a única porta. E por que Jesus, então, fala também que as portas, o inferno não é só uma porta não, pastor? O inferno lá, o portão do inferno é só uma. Mas enquanto estivermos neste mundo, o diabo, ele usa 4 portas pelo mundo espiritual. Nos ataques espirituais dele, ele usa 4 portas para atacar os cristãos, os filhos de Deus. As 4 portas. Aí, pastor, só os cristãos? Ele não ataca o mundo, não. Não, o mundo é dele. Quando ele ataca é porque ele abusou do crente com ele lá. Quando ele ataca um filho dele é porque ele já quer levar mesmo para queima. Mas o que ele tem interesse é de derrubar a igreja do Senhor. Por isso que Jesus foi contundente. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Falou em plural. Que portas são essas? As portas do diabo. Jesus é uma porta só, uma única porta. Mas o diabo tem 4 portas contra nós enquanto estivermos nesse mundo. Os ataques espirituais dele são por 4 portas, né? Portas que existem aqui no mundo material e portas no mundo espiritual. Vocês já viram lá o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 12? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim Paulo, né? Que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Contra a carne, esse corpo de carne, nem contra o sangue que circula dentro do nosso corpo físico. Não é, nas veias e artérias. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. Aí ele mais sim contra principados. Uma porta aí, ó. Principados, a primeira porta do diabo. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos que habitam as regiões celestiais. Escuta bem. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos que habitam as regiões celestiais. O diabo oferece para
os cristãos que vivem na dúvida da palavra oferecem 4 portas larguíssimas. As portas do diabo são largas neste mundo, larguíssimas, né? Elas, diferentemente da de Cristo, que ele disse que é uma portinha estreita, estão lembrados? Lá em Mateus capítulo 7, a porta é bem estreitinha, a de Jesus Cristo. Ela tanto é estreita como ela é aberta baixo. Porque quem entrar por ela, além de ser estreito, tem que se baixar para poder entrar por ela. O que é isso? Tem que se baixar, tem que se humilhar. Tem que deixar o egoísmo de lado, a prepotência, a soberba, o orgulho, a vaidade deste mundo, para poder se baixar, se dobrar o joelho, se baixar e entrar por ela, por essa porta que é Cristo. É uma porta estreita, mas é uma porta estreita que leva para a salvação. Isso está lá em Mateus capítulo 7. Vai levar para a salvação. 7,13, salvo engano. Mateus 7,13. Então, vai levar para a salvação essa portinha estreita. Agora o diabo tem 4 portas largas: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos malignos que habitam as regiões celestiais. Ele tem 4 portas e largas. E essas portas largas aí, todo mundo que quer se perder entra por elas facilmente. Não tem muita exigência não. Não tem muita exigência. É só chegar e entrar, ou seja, abandonar a fé, correr para o mundão e o diabo tragar a alma da pessoa. Essa é que é a realidade. Então vamos entender, vamos nos aprofundar mais sobre isso. Vamos nos aprofundar mais. É um fato que o diabo e seus anjos caídos, eles andam ao derredor, Satanás anda ao derredor, rugindo como um leão. Já viu isso lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, o Satanás, ele anda ao derredor, não é ao redor, porque ao nosso redor, enquanto estivermos em obediência a Deus, estamos cercados com um muro celestial, que são os anjos de guerra do Senhor. Anjos de guerra para nos defender. Então, nós somos cercados pelos anjos de Deus, quando estamos em obediência. Nós estamos cercados pelo muro de Deus. Que ele fala desses muros lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16, fala desses muros. Então, ao nosso redor estão os anjos de Deus, mas ao derredor está Satanás e seu exército maligno, seus anjos malignos, doidos para abrir-se uma brecha. A gente abriu uma brecha espiritual. Estão lembrados, né? Aquela brecha que eu digo? Que a brecha sendo aberta espiritualmente, aí ele vem e ataca. Já falei muito disso na igreja, lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8 do livro de Eclesiastes diz que quem cava uma cova, nela cairá. Quem cava uma cova, nela cairá. Né? Cavar uma cova é o quê, pastor? Isso é metafórico também, amado, sabia não? Não é só o sentido de cavar a cova, não. Primeiramente porque qualquer pessoa desse mundo, até os ímpios, eles não querem saber de cova, não. Eles não querem cavar a cova sabendo que vai cair nela, não. De jeito nenhum. Mas é metafórico. Quem cava uma cova, quer dizer, quem deixa os caminhos de Deus, a verdade de Deus que já conheceu, que é quem nos dá vida e quem nos vai assegurar a vida eterna, e sai desse caminho, vai entrar onde? Na morte. Na morte. Vocês já viram o que é que tem lá no Provérbio 21:16? Vamos ver o que é que diz Provérbio aqui 21:16. Só para vocês terem uma ideia do quanto é sério o que eu estou falando. Provérbio 21:16 diz assim. O homem, olha bem, Provérbio 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, o homem que se desvia do caminho do entendimento, e o que é isso? Que se desvia da palavra da verdade. O caminho do entendimento é a palavra da verdade. O homem que se desvia dele, né, do caminho do entendimento, ele na congregação dos mortos repousará. Atentem bem, na congregação dos mortos repousará. Eu queria logo de antemão solicitar encarecidamente, em nome de Jesus a todos vocês, que por bondade sejam compreensivos. Se a live, se a live cair, nós vamos voltar novamente. Imediatamente eu voltarei. É só questão de salvar aqui essa primeira, e eu volto de novo para o Instagram para a gente continuar a doutrina. Fiquem todos ligados nisso.
quando cair a live, não saiam da palavra. Eu quero vê-los novamente. É por isso que eu estou deixando todo mundo tem que ficar aí. Viu? Quero vê-los novamente para saber quem está mesmo de verdade ligados com a palavra de Deus. Amém? Então, o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O que é a congregação dos mortos? Não é só aquela covinha que bota o corpo de carne, não. É o inferno. A congregação dos mortos é onde vai ficar todos os que não ganharam a salvação. Então vamos em frente. Vamos sentir aqui essa verdade. Então, lá em Apocalipse, que é o livro das revelações, o livro que revela o fim de todas as coisas, vai nos orientar sobre o fim que já está chegando. Então lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, ó: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem é essa porta que ele está falando em Apocalipse? Jesus. Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus. É a própria palavra de Deus essa porta. Porque o Espírito de Cristo está encarnado nela até o retorno dele. Então diz que ninguém pode fechar essa porta. Ninguém fechar essa porta como? Porque se fechasse essa porta, nós iríamos entrar em portas que não deveríamos. As portas largas do mundo que o inimigo oferece todo dia a gente. Com luzes de neon, com muitas maravilhas terrenas, até com passarinhos, belas flores, mas nós são vãos terrestres esplendores. Como diz lá no Exilado, né? São vãos terrestres esplendores, sabe por quê? Porque o que nos espera lá do outro lado, amados, não tem comparação. Nada neste mundo pode se comparar com as maravilhas que esperam do outro lado. Isso é para quem crê nessa verdade. Mas quem quiser ler lá em Apocalipse 21 vai ver o que eu estou falando, né? Nós vamos morar numa cidade que até as ruas são de ouro, são de ouro e de cristal. Só para vocês terem uma ideia do quanto vai ser. Então, quando Jesus diz também que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele, Jesus simplesmente está orientando a gente: ó, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês fizeram uma aliança comigo, me aceitaram como Senhor das suas vidas, então eu conheço a obra de cada um de vocês, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele botou a porta, nós entramos por ela, a portinha estreitinha, mas entramos. Aí ele diz: se vocês, essa porta ninguém fecha, quem tem pouca força, que tens pouca força, ele sabe que nós temos pouca força, mas entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem guarda a palavra de Deus e não nega o nome dele? Como é que eu nego o nome de Jesus, pastor? Eu nunca neguei, nunca negou. Será que você não tem vergonha de dizer que é crente, não? Eu conheço muitos crentes que morrem de vergonha de a gente chegar num canto e dizer: ô irmão, fulano de tal. Tem muitos crentes. A pessoa diz assim: ah, você é evangélico, nem sabia. Se a gente já tiver saído, aí ele: não, é porque eu fui uma vez na igreja lá e ele está dizendo que eu sou, mas não sou não. Isso chama-se negar a Jesus Cristo. Negar a sua fé, negar que fez uma aliança com Deus em Cristo, é se perder pela eternidade, amado. Me perdoe a franqueza. É se perder pela eternidade. Então, ele diz que, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E por isso, ninguém pode abrir a nossa porta. Que porta é essa? Jesus Cristo. É porque ele diz: ó, eu vou estar na tua alma. A porta, se é Jesus e é a palavra, onde é que a palavra fica? Fica armazenada. Onde é que nós armazenamos a palavra de Deus, amados? Membros da Assembleia de Cristo. Vocês aprenderam que a gente armazena a palavra de Deus na nossa alma. Então, a nossa alma é onde nós armazenamos a palavra de Deus. Então, por isso, amados, vocês fiquem ligados. Se nós vacilarmos, não guardarmos a palavra de Cristo, ou negarmos que somos de Cristo, nós estamos sujeitos a sermos tragados pelo diabo com as suas armadilhas. Aí no mundão, nós estamos sujeitos. Então,
a palavra guardada dentro de nós, lá na nossa alma, faz com que a porta fique fechada, que é a porta da alma. A porta da alma é o próprio Jesus Cristo nos guardando a palavra lá dentro. Nós não caímos em tentação porque temos a palavra para sustentar-nos, para fazer com que resistamos às tentações, resistamos a todas as investidas do maligno, para estarmos prontos no grande dia. Essa é que é a realidade, amados. A porta da alma. Quando nós estamos seguindo a fé na palavra e tudo, mas começamos a não vigiar e abrimos brechas, como aquela que eu falei de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8, abrimos essa brecha, viu? Nós temos que olhar uma coisa. Essas brechas faz com que Jesus se afaste, então a porta se abre, e se a porta se abriu, porque a porta quando estava fechada, nós tínhamos a luz de Cristo sobre nós. Mas se a porta foi aberta, Jesus se afastou de nós. Então lembrado o que o Deus de Israel diz em Isaías 59:2, que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos afastam de Deus, os nossos pecados faz com que Ele vire a face de nós. Então Jesus virou a face de nós por conta de pecado. Aí a porta se afasta, se abre, e entra então as negritudes das trevas. O diabo e seus anjos entram e invadem a nossa alma. E a nossa alma entra em eclipse, o eclipse da alma. Então a gente precisa entender esta realidade. Se nós nunca vacilarmos e guardarmos a palavra de Deus nos nossos corações, vivemos nos esforçando com toda a força da alma para obedecer essa palavra, resistindo a tentações. Cada vez que você resiste a uma tentação muito perigosa, o diabo fica para enlouquecer, o inferno balança o muro para cair, porque ele não aceita que um crente resista às tentações. Nós precisamos entender isso aí. E é por isso que Deus nos alerta lá em Isaías capítulo 5, versículo 13, estão lembrados? Isaías 5,13 diz assim, ó, meu povo está sendo levado cativo, escravo, porque lhe falta entendimento. O que eu passo nesta noite para vocês de doutrina é a palavra de verdade, para que essa doutrina seja cravada em vossos corações e vocês fiquem blindados, fiquem imunes a qualquer ataque do maligno. Para que nunca falte o entendimento espiritual na vida de vocês. Adão, com a queda lá no Éden, e a Eva perderam o entendimento espiritual. E entrou neles o entendimento humano. Mas junto com o entendimento humano, entrou também o pecado. E o pecado trouxe também o salário dele, que era a morte. Doenças e etc. Então, todo caos. Né? Não é em vão que o Espírito Santo manda Paulo verberar lá em Romanos capítulo 8, versículo 22, que a natureza geme desde o princípio. A natureza, essa natureza aqui, cósmica, geme desde o princípio. Sabe por que geme? Porque ela está preparada, destinada a ser destruída. Todo esse planeta, todo esse céu cósmico, universo, tudo vai ser destruído, mano. Vai ser destruído. E vem de lá para cá agora um novo céu e nova terra. A Jerusalém Celeste e o novo Jardim do Éden. Já expliquei isso para vocês, né? Na Jerusalém Celeste vai entrar toda a igreja que for arrebatada no dia que Cristo chegar. E os que dormiram no Senhor também, que ressuscitarão primeiro para ir ao encontro de Cristo nos ares. Os que não forem arrebatados vão passar pela grande tribulação, vão ter que pagar com seus próprios sangues, né? Para salvarem-se do inferno, mas não terão prazer de morarem na Jerusalém Celeste. Vão morar, sabe aonde? Na nova terra, o novo Jardim do Éden. Na nova terra. Vocês estão entendendo por que é que o mistério é grande? O bom é que todos sejam arrebatados logo. Eu creio que Deus vai honrar os filhos que honram a Ele, e eu creio que meu Deus vai levar a Assembleia de Cristo. Porque até Jesus voltar, os que estiveram na Assembleia de Cristo é porque suportaram a palavra.
Porque suportar a palavra, suportar a insistência, persistência, perseverança do pastor, implantar essa palavra no coração deles, e eles subirão no primeiro momento. Eu creio nisso. Deus sabe que eu não barateio a palavra dele, Deus sabe que a minha preocupação com cada ovelha que ele me entrega, e Deus há de honrar aqueles que o honram, porque ele diz na palavra que honra aqueles que o honram. Ele vai honrar. E eu creio que a Assembleia de Cristo vai subir todo mundo que estiver dentro da Assembleia de Cristo, porque se estão lá é porque suportaram a palavra, estão recebendo essa palavra, estão pouco a pouco se transformando. De glória em glória nós vamos sendo transformados. Então, lá em João, vocês estão lembrados do que foi que Jesus disse lá em João 8,44? Evangelho de João 8,44? Quando aqueles fariseus começaram a atacar Jesus, falando porque Jesus curava e tudo, e eles querendo atacar Jesus de todo jeito, porque os filhos das trevas, eles nunca vão andar em sintonia com os filhos da luz, né? Os filhos da treva nunca vão andar. Você, quando está evangelizando, você vai encontrar gente que recepciona a sua evangelização, mas tem gente que não quer nem lhe ouvir, faz ele agredir, se lhe atacar. E sabe o que é isso? São filhos de trevas, que não querem ouvir a palavra. Estão em trevas, né? Então, aqui fala o seguinte, ó. Jesus dizendo para aqueles fariseus que estavam atacando ele: vocês pertencem ao pai de vocês. Olha bem. Vocês estão entendendo quando eu digo que existe os filhos da serpente nesse mundo? Jesus está falando aqui, João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Como é que a gente realiza o desejo? Como é que alguém que nós não, está repreendido no nome de Jesus. Como é que um filho das trevas realiza o desejo do diabo? Ou como é que um crente desviado realiza o desejo do diabo? Porque os crentes desviados também realizam o desejo do diabo. Porque saíram dos caminhos de Deus, a porta se abriu e ele atacou. Vocês estão lembrados quando Deus disse lá no Éden para a serpente, depois que ela derrubou o primeiro casal, Adão e Eva, foi que Deus disse para ela na sentença da serpente? Que eles seriam um réptil rastejante, rastejaria, né? Seria um réptil para rastejar, e ele se alimentaria, Satanás se alimentaria do pó da terra. Nós fomos criados do pó da terra. Então, esse corpo de carne nosso veio do pó da terra. O primeiro homem foi do pó da terra. A primeira mulher saiu da costela do homem. Mas somos do pó da terra, somos oriundos do pó da terra. E o diabo vai se alimentar do pó da terra, não é o pó da terra, a terra natural, não. É a carne daqueles que não se vigiam e caem na mão de Satanás. Me perdoe a franqueza. Quando Jesus disse que o diabo se alimentaria do pó da terra, está dizendo, vai se alimentar da carne daqueles que não me ouviram, que não quiseram negócio comigo. Então, você tem muita carne para se alimentar. Mas aqueles que me obedeceram, têm os espíritos para me entregar. E a carne deles eu não deixo tu tocar, porque a carne deles servirá como molde para a imagem de homem incorruptível, de mulher incorruptível. Essa é que é a realidade. Então, lá em Mateus 24, versículo 24, Jesus mais uma vez nos alerta. Olha bem. Ele disse assim, ó, o que está acontecendo nos dias de hoje? Aparecerão falsos cristos. Tem muitas pessoas aí querendo ser Deus, né? Dizendo que cura. Tem pessoas que fazem malabarismo de todo jeito. Falsos cristos. Aparecerão falsos cristos. E também o quê? Falsos profetas. Que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha bem. Para, se possível, enganar até os eleitos. Porque aqueles que são eleitos, mas que não se vigiam, não obedecem a palavra, poderão cair no pecado do engano, como Adão caiu lá no Éden. Adão, ele não foi enganado pela serpente, ele caiu no pecado do engano. Quem foi enganado pela serpente foi Eva, que não ouviu diretamente de Deus a ordem. Mas Adão conhecia a ordem de Deus para ele. E Adão caiu no pecado, não foi enganado, ele caiu consciente do pecado. E é o que muitos crentes
podem cair nessa tragédia, nesse infortúnio. E se cair nesse infortúnio, o diabo vai se alimentar da carne. Se for carne de crente, o diabo dá o mau valor. A carne dos que são dele lá, ele já acha que já está abusado. Abusou. Tá certo? Mas de crente, é a carnezinha que ele gosta. Ele compara a carnezinha de crente com filé mignon, com a carne de sol lá, a cebolada do Egito, entendeu? É desse jeito. Então, os eleitos que não serão enganados são aqueles que estão cumprindo o que Jesus falou aqui, né? Guardar a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra, aquele que guarda a minha palavra e não nega o meu nome, esse vai estar blindado e protegido contra os ataques do maligno. Por favor, entendam isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, Paulo pediu que os coríntios suportassem um pouco a insensatez dele. Eu peço a vocês também. Eu faço minhas palavras de Paulo. Suportem a minha insensatez, por favor. Se vocês me acham insensato, me suportem. Mas cumpram a palavra de Deus. Não se deixem enganar por argumentos falsos de saída da boca de homem. Não se deixem enganar. Homens que até usam falsos profetas. Falsos profetas quem? Aqueles que usam a palavra de Deus para iludir, para enganar, sem mostrar as verdadeiras intenções. Homens que se mostram líderes espirituais e vivem iguais os filhos de Eli, né? Vivem iguais os filhos de Eli, assediando as irmãzinhas casadas, tentando levá-la para a perdição. Isso é que é uma realidade. Deus tem me incomodado nos últimos dias sobre isso. Eu tenho sonhado, viu? Eu tenho sonhado sobre essas coisas. De falsos profetas por aí, que vivem tentando fazer a cabeça de irmãs de outros ministérios. Por favor, vigiem, amados. Nós da Assembleia de Cristo somos blindados contra as estratégias do diabo. Ele tem que passar com 1000 metros de distância de nós. Porque nós estamos com a porta fechada pela poderosa palavra de Deus. Jesus Cristo está nos guardando em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, Paulo está dizendo aqui que eles suportem ele um pouco mais da insensatez dele. Paulo está se auto-intitulando insensato por perseverar na palavra e alertar os coríntios que tem que manter a palavra. E ele diz mais, Paulo pede a paciência, pede paciência, e o zelo que ele tinha para com os mesmos era um zelo que vinha de Deus. Ele diz, olha, tenham paciência, porque o zelo que eu tenho por vocês é o zelo de Deus. Eu peço também a vocês, tenham paciência comigo, porque o meu zelo por cada uma das ovelhas da Assembleia de Cristo é o zelo de Deus, é a preocupação se estou ou não agradando ao meu Deus. Em nome de Jesus recebam isso, por favor, até o dia em que eu quero apresentar vocês ao único marido que é Cristo. A noiva ser apresentada ao único marido que é Cristo. E eu queria apresentá-los como virgem pura ao noivo, para o casamento ser uma felicidade completa. Então recebam isso em nome de Jesus. Eu quero também falar aqui, porque quando se fala em pecado, quando a gente está falando em pecado, se fala só de um lado. Mas o pecado, como desobediência a Deus, né? Fala só do lado do pecado como desobediência a Deus. O que é pecado? Não é desobedecer a Deus. Já viram isso? Mas lá em 1 João, quando está definindo pecado, não diz assim, pecado é desobediência a Deus. Tem? Lá diz assim, pecado é a transgressão da lei. Por que é que não diz que pecado é a desobediência a Deus? Lá em João. Se alguma Bíblia estiver dizendo que a desobediência a Deus, está errado. Porque tem que ser, a definição tem que ser, pecado é a transgressão à lei. Porque a lei de Deus nos ensina que não devemos desobedecer a Deus, nem também obedecer ao diabo. O pecado, tem que ser visto sob 2 aspectos. Agora vocês vão aprender isso. Tem que ser visto sob 2 aspectos. No aspecto de desobedecer a Deus, se o pecado fosse só a gente desobedecer a Deus, eu asseguro a vocês que nesse sentido,
a morte de Jesus na cruz já tinha solucionado todos os nossos problemas. Nós pecaríamos e estava o problema resolvido. Por quê? Porque a morte de Jesus na cruz já cobriu a nossa desobediência a Deus, o nosso pecado com Deus. Já foi coberto. Vocês estão entendendo? A desobediência a Deus é um aspecto que Jesus já teria pago por nós. Não precisava estar preocupado. De vez em quando, ir lá no Egito, pecar e voltar, estava tudo bem. Mas não é isso. É por isso que lá em 1 João, a definição do pecado é a transgressão da lei. Porque são dois aspectos a lei. Ensinando que não devemos desobedecer a Deus e ensinando também que não podemos obedecer à serpente. Obedecer ao diabo. Esse é o outro aspecto. É como eu disse, se fosse só desobedecer a Deus, Jesus já tinha pago o preço por nós, estaríamos tranquilos. Mas o problema é que quando nós desobedecemos a Deus, nós automaticamente estamos obedecendo ao diabo. Leiam o que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Quem não tiver a Bíblia agora, lê mais tarde. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim. Diz mais ou menos assim, ó. A morte, Jesus foi obediente, a morte de Jesus solucionou tudo. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Com isso, em Filipenses 2,8, disse tudo. Se fosse só desobediência a Deus, Jesus já tinha pago o preço por nós. O problema é que quando nós caímos, quebramos o princípio da obediência a Deus, e entramos em desobediência, nós passamos imediatamente a obedecer ao diabo, a nos sujeitar ao diabo. E é isso aí que nos leva para a perdição. Por favor, entendam isso em nome de Jesus, amados. Eu não estou querendo ser dramático, eu estou querendo mostrar a vocês a verdadeira palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim, ó. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não muda. Então atentem bem para um detalhe. Se você fez uma aliança com Deus, em Cristo Jesus, se comprometeu, recebeu Jesus Cristo como Senhor, para ganhar a salvação, e depois você viola esse contrato celestial com Deus, ou seja, viola a cláusula de receber o senhorio de Jesus, porque receber o senhorio de Jesus é nos declararmos para Ele que nós, a partir dali, nós somos escravos. E você sabe que, a gente estudando a história de escravos não têm domínio próprio, nem tem pensamento próprio. O escravo só faz o que manda o seu senhor. Por isso que nós somos escravos de Cristo. Quando aceitamos o senhorio de Cristo, nós dissemos a Ele, nós estamos sujeitos a Ti, Senhor. Nós só faremos a Tua vontade. E fazer a vontade dEle é o quê? É obedecer a palavra dEle. Vocês estão entendendo agora por que é que a nossa salvação, quem é responsável pela nossa salvação, não é o nosso espírito. Estão entendendo por que é que Tiago diz isso lá em Tiago capítulo 1, 21? Que a nossa salvação, o responsável pela nossa salvação é a nossa alma, não é o espírito. A alma é a porta que controla o nosso espírito. A alma é Jesus Cristo, a palavra que está em nós. Se a palavra está em nós, nós podemos resistir a qualquer investida do maligno, a qualquer tentação. Nós poderemos ser fortes e mandar o diabo para o lugar dele. Você, inclusive, com obediência à palavra, você recebe toda a autoridade e poder dado por Jesus para cada um de nós. Vocês estão entendendo por que é que tem crente que tem alguém que está com espírito de perturbação nela, a pessoa ora, mas não resolve nada. Às vezes o espírito é até um espírito mais perigoso e reage até contra o crente. Se volta contra o crente, o espírito quando o crente está orando. Por que é isso? Porque o crente está com alguma brecha espiritual. Abriu alguma brecha no muro. E o diabo quer invadir esse muro. Nós precisamos entender que nos foi dado
autoridade e poder para pisarmos em serpentes e escorpiões. Então lembrados, Lucas capítulo 10, versículo 19, foi Jesus Cristo que disse, Lucas 10, 19, eis que vos dei poder e autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Esse poder e autoridade que ele deu é que cada um de nós, obedecendo essa palavra, nós temos todo o poder e autoridade para que uma pessoa que esteja possessa de um demônio, se uma pessoa estiver possessa de um tranca-rua, de um pomba-gira, os oficiais do diabo que às vezes descem, né, nesses terreiros de macumba, dessas bruxarias por aí, eles têm que bater em retirada quando tem um crente que é obediente à palavra e faz a vontade de Deus, porque aquele crente está revestido de poder e autoridade para mandar ele para o lugarzinho dele, lá onde ele tem que ficar, até o dia da destruição total. Então, nós precisamos entender essa realidade. Esse poder e autoridade que Jesus disse que dava para a gente pisar em serpentes e escorpiões, está lá em Lucas 10, 19, é um poder real, uma autoridade real, porque nós nos tornamos, quando aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos sacerdócio real. Sacerdócio real. Nós fomos eleitos, fomos escolhidos para servi-lo. Então nós temos munição, regimento, como soldados para a guerra espiritual. Por isso que nós temos que estar no cumprimento dessa verdade e em muita oração e até se for preciso jejum. Porque, como Jesus disse, tem caixas de demônios que só com jejum e oração. Mas nós precisamos estar sempre preparados para a guerra. A oração em si não é um preparo para a guerra. A oração já é uma guerra mesmo espiritual. A oração já é uma guerra e a gente tem que estar sempre preparado para essa guerra. Então, nesta noite, entendam isso. A porta da nossa alma, quando estamos em obediência à palavra, nós não estamos sujeitos a qualquer ataque do maligno, porque a nossa porta é Jesus Cristo, a porta da nossa alma. A nossa alma está com a luz dentro de nós, que é Cristo, a verdade da palavra. Essa verdade que é luz, é caminho para nós. É escudo para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Sem obediência a essa palavra, nós estamos falidos. Nós estamos vulneráveis para sofrer qualquer ataque espiritual. Qualquer pessoa desse mundo aí tiver uma raiva tua e jogar uma maldição, é arriscado pegar. É arriscado pegar porque você está na brecha. Mas quando você está blindado, em obediência a Deus, na vontade, se alguém jogar uma praga em ti, Deus volta para cima de quem jogou. Deus volta automaticamente para cima de quem jogou, porque o muro de Deus tem retorno. É a lei da semeadura esse muro. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então a gente tem que entender essa verdade. Que Deus possa aplicar esta palavra doutrinária em vossos corações nesta noite. Deus possa aplicar no profundo das suas almas, porque é a alma que é a responsável pela nossa salvação. É a alma, não é o espírito. Se vocês têm dúvida, abre o livro a epístola de Tiago, abre a epístola de Tiago no capítulo 1, versículo 21, que vocês vão ver. A Assembleia de Cristo não tem dúvida, mas os nossos seguidores aí podem dirimir qualquer dúvida, lá em Tiago capítulo 1, versículo 21, que diz que a nossa alma é que é a responsável pela nossa salvação. Então nós precisamos estar sempre com a nossa alma cheia da palavra, para que essa palavra fique alimentando nosso espírito e a alma controlando as vontades da carne, os sentimentos e emoções da carne, da mente humana. A nossa mente, sem a palavra de Deus, ela é vulnerável para o diabo querer dominar. Vocês já ouviram muito falar, não? Coisa assim, mente desocupada é oficina de Satanás. Já ouviram falar? Eu conheço uma música de um grupo roqueiro que se dizem satanistas. Eles se dizem satanistas, esse grupo de roqueiro, e eles dizem assim, a mente desocupada é oficina de Satanás. Então não deixa a tua mente ficar desocupada, não. Nessa pandemia, se tu não tiver nada para fazer, aqui na minha casa só sou eu e minha varoazinha, mas aqui nós temos muita coisa para fazer. Aqui essa live aqui é só uma das lives, porque eu live todo dia aqui. Live prato, live roupa, ajudo minha varoa de todo jeito. E quando eu vejo que a mente está ficando desocupada, eu corro para a palavra. Dobro o joelho, oro, depois leio a palavra, peço a Deus para ficar falando comigo,
e vou enchendo a minha alma de palavra e dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da tua igreja Assembleia de Cristo, porque tu me confiaste essas ovelhas, e eu quero, Senhor, que tu me dê alegria na minha alma, no meu espírito, de ver todo mundo morando na Jerusalém Celeste. Esse é o Deus que promete e faz. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Recebam nesta noite esta palavra doutrinária, cumpram a verdade de Deus, insistam, perseverem, resistam às tentações. Não há nenhuma tentação que venha maior do que as nossas forças. No dia que chegar uma tentação maior do que as nossas forças, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus entra com a mão poderosa santa dele, a mão poderosa e santa, para nos livrar desse perigo aí. Mas nós podemos resistir. Resistam a toda tentação. Resista a qualquer investida do maligno. E Deus é conosco. E vai aumentando o nosso poder e autoridade para expelirmos para longe. Ficarmos igual o nosso irmão Paulo. Quando ele passava de longe, os demônios já ficavam incomodados. E é assim que devem ser os crentes, os verdadeiros filhos de Deus. Quando passar num canto e tiver um demônio atormentando alguma vida por aí, o demônio veja que tu está passando e já fique logo perturbado. E você, com autoridade, manda ele bater em retirada, como Paulo mandou bater aquele demônio, em retirada aquele demônio daquela menina adivinhadora. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então Deus aplica essa mensagem nos vossos corações, ou seja, nas vossas almas. Coração aí é uma metáfora. Aplique nas vossas almas essa palavra, guardem essa palavra, cumpram a vontade de Deus. Lembre que, se desobedecerem a Deus, entram imediatamente em obediência à serpente. E nós não podemos desobedecer a Deus para ficar sujeito ao senhorio da serpente, porque aí estaremos irremediavelmente perdidos. Que o Senhor seja com todos vocês, derrame cada vez mais da sua graça, da sua paz, do seu amor e da sua misericórdia e bondade em cada uma de vossas vidas, no nome santo de seu Filho Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero pedir permissão para entrar na tua presença, para te entregar o teu povo, que estavam todos conectados com esta live. Abençoa ricamente cada um dos que estavam aqui conectados e estende os teus santos benefícios para cada família representada por eles, meu Pai. Visita nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, vai incomodando e traz para os teus caminhos os que forem teus escolhidos, meu Deus, para que todos possam, meu Senhor, usufruir das bondades, dos benefícios, da misericórdia, do amor que tu tens reservado para cada um de nós. Santo de Israel, continua nos derramando a unção de saúde, de paz, de alegria. Continua, Senhor, nos fortalecendo, nos blindando contra todo ataque de vírus, bactérias, fungos, insetos, ataques de insetos, de répteis, de qualquer animal nocivo. Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda enfermidade orgânica ou enfermidades espirituais e deixa-nos blindar 24 horas por dia como teus filhos, Senhor, para que possamos glorificar mais e mais o teu santo nome, Senhor, perante o mundo, e o mundo saber que tu és o Deus que guarda os que são teus. E assim, meu Deus, dá uma noite de sono reparador a cada filho teu, cada filha tua, Senhor, e assegura uma quinta-feira amanhã ricamente abençoada, com muita prosperidade para a vida de cada um, de acordo com a tua santa vontade. Ó meu Senhor e meu Deus, sê conosco. Saúde, paz e união para toda a tua igreja. É o que eu te oro nesta noite e já te agradeço, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada coração que está conectado conosco nesta live, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Fiquem todos na graça, na paz, no amor e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. E até domingo de manhã nós temos o professor Bruno Jorge, né? Professor Bruno Jorge, com a doutrina que vai ser muito boa, que é sobre predestinação. Domingo de manhã às 9h30, pelo Instagram. E domingo à noite estaremos de volta também com o nosso culto dominical. Amém? Deus abençoe todos vocês e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite.